e que alguns autoproclamados movimentos sociais, assim como muitos partidos populares, não conseguem reunir nem tampouco dirigir uma mínima fração das centenas de milhares de pessoas dispostas a sair à rua para manifestar-se. Ou seja, a turma da esquerda estava controlando uma fração mínima. A maioria estava ali, ou por objetivos anárquicos, ou frontalmente contra a esquerda. Não só contra o PT, mas contra toda a esquerda. Daí prossegue ele. Em seguida, mostraram que a direita sabe disputar as ruas como parte de uma estratégia que ainda hoje pretende nos derrotar nas urnas. Eu digo, opa, peraí. Mas são movimentos espontâneos ou é uma estratégia? Ele não percebe a diferença. Ele não percebe que está se contradizendo absolutamente. Mas as duas coisas servem. Por quê? Quando você diz, são movimentos puramente espontâneos, então são anarcos, mais adentro ele diz, não são sequer de direita. Então, isto dá ao ouvinte esquerdista um senso de superioridade, o reforça. Nós somos um movimento consciente que queremos mudar o Brasil, e esses caras são apenas um bando de loucos bêbados que estão aí na rua. E quando você diz que é uma estratégia, você apela para o senso de paranoia, de senso de perseguição. É a direita que vem com uma estratégia querendo nos derrotar. As duas coisas funcionam. É isso que eu quero dizer com estupidez astuta. Ou seja, como descrição da realidade, não funciona. Mas na clave apelativa do discurso, ou seja, de agir sobre a mente da militância, funciona do mesmo jeito. But then you wrote about children, they are also incapable of fully rational thought, thoroughly uncivilized, and completely driven by immediate emotional response. I can't think of a more perfect description of Donald Trump. Well, it seems like his only thoughts, to me, are to work with Vladimir Putin to make Russia great again. And what I don't understand... He's been a lot harsher on Putin than Obama was, by the way. Harsher on Putin? Not in terms of his rhetoric, in terms of his actions. He has armed the people of Ukraine with deadly weaponry, which Obama would not do. 200 Russian soldiers were killed in Syria by U.S. forces under Donald Trump, not under Barack Obama. It was Barack Obama who sang to Dmitry Medvedev that he wanted to provide him with flexibility in 2012. Crimea was annexed under Barack Obama. Wow. I have a question. Do you actually think that Donald Trump colluded with Vladimir Putin? Yes. Do you? You don't? How can you not? How can you not? I don't know how I turned into the Trump defender here, but is he a doofus or is he an evil genius? You got to pick one. Okay. O que eu acabo de dizer pode levar o leitor surpreso, o leitor ouvinte surpreso, a concluir que, no meu entender, ou mesmo na realidade das coisas, os mentores do movimento comunista são gênios fora do comum, capazes de pensar em todas as alternativas ao mesmo tempo e de manejar todas as peças do tabuleiro. De certo, não é bem assim. Comparado com a vastidão do seu alcance, o movimento comunista teve um número relativamente pequeno de gênios estratégicos, a começar por Lenin e Stalin, e um número um pouco maior, mas nada notável, de talentos estratégicos secundários, como Saul Alinsky, Ernesto Laclau e a dupla Cloward e Piven. Mas algumas regras explícitas e tácitas que esses e outros seguiram acabaram por se incorporar à cultura comunista, isto é, a um conjunto de hábitos reflexos de pensamento compartilhados por toda a militância, que os assimila sem grande exame crítico, às vezes até num nível semiconsciente e pré-verbal. Isso quer dizer que essas regras transparecerão nebulosamente na conduta de líderes e militantes, como as regras da gramática transparecem, deformadas mas não abolidas, na fala de quem nunca estudou gramática. A fala do analfabeto é gramaticalmente analisável e ela reflete o que é a estrutura do idioma, portanto, as regras da gramática que o sujeito desconhece. Ele sabe aplicar por imitação, mas ele desconhece as regras, mas elas aparecem ali. Então, nesse negócio comunista, a mesma coisa, quer dizer que um conjunto de hábitos de pensamento que já estão ali incorporados e que passam, vamos dizer, sem educação formal, sem leitura nem nada, mas na simples convivência, então fará com que as contribuições dos grandes estrategistas apareçam na fala dos seus militantes e continuadores mais incapazes e imbecis. Não é preciso dizer que na passagem dos princípios estratégicos explícitos e criticamente elaborados às regras semiconscientes automatizadas, o que era tirocínio estratégico se rebaixa ao estatuto de cacoetes mentais e de uma espécie de estupidez astuta. A complexidade do raciocínio dialético aparece agora como pensamento dúplice e escorregadio, uma espécie de incompreensão maliciosa que tudo deforma,
mas deforma num sentido coerente com os propósitos gerais do movimento comunista e benéfico aos interesses do partido. Quer dizer, quando os caras cometem erros de análise, erros de descrição da situação, até esses erros são benéficos à estratégia geral, porque eles refletem a estratégia geral do mesmo modo que a fala do analfabeto reflete a estrutura da língua ou as regras da gramática. Quem estudou o livro do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, Political Ponerology, reconhecerá aí a queda de nível desde uma liderança original psicopática a uma classe de epígonos histéricos. Essa é a tese do Lobachevsky. Os criadores desse movimento são psicopatas, isto é, pessoas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente realistas, só que desprovidas de sentimentos morais. Sentimentos morais que, no entanto, eles conhecem e são capazes de manipular. Né? Quer dizer, o teste mostra que, por exemplo, o sujeito vendo certas cenas comoventes, uma pessoa normal reage ativando as áreas emocionais do cérebro. Após que no psicopata, as áreas que são ativadas quando vê essas situações são as áreas linguísticas. Então ele não sente as emoções, mas ele conhece os seus símbolos e consegue manejá-los. Então o sujeito não participa da emoção, mas ele tem um conhecimento frio e, por assim dizer, científico da emoção. Então esses são psicopatas. Mas 2 psicopatas em ação são suficientes para criar uma multidão de epígonos histéricos. O que é o histérico? Quando o pessoal fala histérico, popularmente quer dizer uma pessoa que tem chilique, que grita, fala, isso não tem nada a ver com histeria, isso é caricatura de histeria. A histeria significa quase um comportamento auto-hipnótico, onde o sujeito não acredita no que ele vê e no que ele sabe, mas acredita no que ele imagina e fala, sobretudo no que ele fala. É uma espécie de persuasão retroativa. O indivíduo disse certas coisas e porque ele disse, ele começa a acreditar naquilo. Então, quer dizer, é um mundo de fingimento, é um mundo de teatro. Tá certo? Só que esse teatro não é premeditado, não é controlado. O psicopata controla toda a situação, ele sabe exatamente o que está fazendo, sabe quando está mentindo, sabe quando está dizendo a verdade. Mas o histérico já não sabe. Por quê? Este teatro se incorporou à sua personalidade e, na verdade, comeu a personalidade. Não há mais personalidade alguma, há somente o teatro. Né? E esse teatro é um meio de ação criado pelo psicopata. Né? Meio de ação que depois se propaga e continua agindo por automatismo. E é por isso que a visão deformada que o histérico tem da realidade continua funcionando como se fosse realista. Né? Mesmo porque ele está lidando com uma multidão que é de histéricos, como ele mesmo. Então, quando ele deforma a coisa, ele deforma num sentido que é útil, por assim dizer. Não por premeditação, mas por um reflexo incoercível. Ele não consegue controlar aquilo, ele não consegue ser outra coisa, porque na verdade ele não é mais nada. A psicopatia é compatível com elevado grau de inteligência e aguda consciência da situação real. O epigonato, quando você lê as análises que Lenin faz da situação, da conjuntura no dia a dia, a coisa é de um realismo absolutamente implacável. Né? O epigonato histérico copia a conduta psicopática sem compreendê-la muito bem e por isso não diferencia claramente o diagnóstico objetivo da situação e o discurso de auto-identidade partidária. Ou seja, em termos das funções da linguagem, tal como descrito por Karl Bühler, o sujeito confunde a função nominativa, que é falar da realidade, descrever a realidade, né, com a função apelativa, que é agir na consciência do ouvinte ou agir sobre si próprio. E não o psicopata distingue perfeitamente. Ele sabe quando ele está dizendo uma coisa que é objetivamente verdade e quando ele está dizendo uma coisa só para influenciar você. Mas o histérico já não sabe, ele mistura essas duas coisas. Apesar da mistura, a coisa continua funcionando. Dito de outro modo, não percebe muito bem quando está descrevendo uma situação objetiva e quando a está deformando para reforçar o sentimento de unidade da militância, reforçar o sentimento de unidade da militância, fomentar o ódio ao inimigo ou persuadir a militância a seguir determinada linha de ação. O psicopata, quando mente,
sabe que mente. No histérico, a mentira conveniente já se interiorizou ao ponto de não poder ser discernida como tal. O resultado é que uma visão totalmente falsa da situação pode, paradoxalmente, produzir uma ação relativamente eficiente, na medida em que reflete ainda, de longe e obscuramente, a visão estratégica originária. É como se disséssemos que o epígono, ou militante histérico, é louco, mas não rasga dinheiro. Tem uma visão deformada da realidade, mas deformada num sentido que, por força dos automatismos acumulados na cultura comunista e na sua raiz longínqua numa visão estratégica consciente, ainda favorece a ação partidária. Um exemplo claríssimo desse fenômeno é o recente pronunciamento do Sr. Walter Pomar, o chefão do Foro de São Paulo, que depois eu reproduzo como apêndice. Ele começa assim, aí só vou dar um exemplo entre muitos, né? Aspas, quem militou ou estudou os acontecimentos anteriores ao golpe de 1964 sabe muito bem que a direita é capaz de combinar todas as formas de luta. Fecha aspas. Historicamente isso é falso. A direita brasileira nunca teve, por exemplo, um partido de massas ou uma militância adestrada e organizada. Muito menos teve uma rede mundial de partidos aliados, uma internacional. Nem teve uma rede organizada de editores de livros, como o Partido Comunista sempre teve. E durante todo o tempo da ocupação esquerdista do governo, nunca teve à sua disposição centenas de jornais nanicos, como a esquerda teve durante o regime militar. Ela dominava a imprensa, a grande mídia, e ainda tinha a imprensa de oposição. Isso nunca aconteceu com a direita. Muito menos uma militância estudantil significativa. Muitas são as formas de luta que lhe faltaram e faltam. Pomar não parece ter a mínima consciência disso. No entanto, tomar a falsidade como um fato ajuda a fortalecer a unidade da militância esquerdista pelo temor a um inimigo comum evocado de um passado quase mítico. Ou seja, como descrição da realidade, não funciona. Mas na clave apelativa do discurso, ou seja, de agir sobre a mente da militância, funciona do mesmo jeito. Então, quer dizer, é isso que eu chamo de estupidez astuta. Pomar não está mentindo intencionalmente, está mesclando e confundindo os dois níveis de discurso. A descrição da realidade e o apelo à unidade do grupo ouvinte, como é próprio dos epígonos histéricos e da estupidez astuta, a que me referi, quase que uma deficiência eficiente. Expressão paradoxal que corresponde à natureza paradoxal do fenômeno mesmo. Você vê que muitas vezes, ouvindo os discursos das pessoas, o liberal, conservador, amador, que não tem estudos sérios a respeito, né, ele percebe onde é a inferioridade intelectual dessas pessoas e acha, portanto, que a luta está ganha, ele se sente infinitamente superior. Mas não está contando com este fato da estupidez astuta, que esse tipo de deformação da realidade está impregnado no movimento e que ele funciona. Quando ele não funciona como diagnóstico objetivo para embasar uma ação, ele funciona como apelo à unidade da militância e estímulo emocional. Então acaba funcionando do mesmo jeito. Por isso que eu chamo de estupidez astuta, não é uma estupidez simples. O sujeito que é realmente estúpido, ele comete erros e puxa o seu próprio tapete, serra o galho que está sentado, e a esquerda, vamos dizer, por mais que, sei lá, Reinaldo Azevedo, ou Rodrigo Constantino, os jornalistas liberais, os formadores de opinião liberais, façam sarcasmo a respeito, por mais que eles gostem da cara da burrice esquerdista, vamos dizer, às vezes a burrice é do próprio analista liberal, que não entende que é uma burrice eficiente, que é uma deficiência eficiente. Por isso é que quanto mais derrotas sofre no campo intelectual, mais vitórias tem no campo, a esquerda tem no campo político. Não é isso? Então a superioridade intelectual, no caso, vamos dizer, ela existe evidentemente, a superioridade intelectual da direita, dos conservadores, ela existe, mas ela não se transforma por si numa arma política eficiente. Porque para ser qualquer coisa para ser uma arma política eficiente, precisa se impregnar no espírito de uma militância e depois no espírito das massas seguidoras, até criar uma série de reflexos que permitam, vamos dizer, você provocar reações quase que automáticas. Né? Vendo aqui, eu vou ler mais um pedacinho aqui do Walter Pomar. Ele diz: o discurso dominante na esquerda brasileira era até ontem de dois tipos. Por um lado, no petismo e aliados, o contentamento com nossas realizações passadas e presentes, acompanhado do reconhecimento mais ou menos ritual
de que precisamos mais e de que precisamos mudar práticas. Por outro lado, na esquerda oposicionista, que ele chama de oposicionista, PSOL, PSTU e outros, a crítica aos limites do petismo, acompanhada da crença de que através da luta política e social seria possível derrotar o PT e no lugar colocar uma esquerda mais de esquerda. Estamos falando dos objetivos de trocar a liderança. Dos 4 objetivos, um deles possíveis era trocar a liderança. Mas não trocar necessariamente, porque se a liderança antiga, a liderança de transição, se adaptar às novas finalidades do movimento com a devida rapidez, ou se mostrar capaz de controlar a situação, ela continua lá. E no lugar dela, colocar uma esquerda mais de esquerda. As manifestações populares ocorridas nos últimos dias, especialmente as de ontem, 20 de junho, atropelaram essas e outras interpretações. Primeiro, reafirmaram que os movimentos sociais existem, mas que eles podem ser espontâneos. E que alguns autoproclamados movimentos sociais, assim como muitos partidos populares, não conseguem reunir nem tampouco dirigir uma mínima fração das centenas de milhares de pessoas dispostas a sair à rua para manifestar-se. Ou seja, a turma da esquerda estava controlando uma fração mínima. A maioria estava ali, ou por objetivos anárquicos, ou frontalmente contra a esquerda. Não só contra o PT, mas contra toda a esquerda. Daí prossegue ele. Em seguida mostraram que a direita sabe disputar as ruas como parte de uma estratégia que ainda hoje pretende nos derrotar nas urnas. Eu digo, opa, peraí, mas são movimentos espontâneos ou é uma estratégia? Ele não percebe a diferença. Ele não percebe que está se contradizendo absolutamente. Mas as duas coisas servem. Por quê? Quando você diz, são movimentos puramente espontâneos, então são anarcos, mais adentro ele diz, não são sequer de direita. Então, isto dá ao ouvinte esquerdista um senso de superioridade, o reforça. Diz, nós somos um movimento consciente que queremos mudar o Brasil e tal, e esses caras são apenas um bando de loucos bêbados que estão aí na rua. E quando você diz que é uma estratégia, você apela para o senso de paranoia, de senso de perseguição. É a direita que vem com uma estratégia querendo nos derrotar. As duas coisas funcionam. É isso que eu quero dizer com estupidez astuta. Para que uma estupidez se transforme numa astúcia, é preciso que ela esteja impregnada numa linguagem coletiva, já de entendimento imediato pela plateia. De maneira que os dois sentimentos de superioridade da militância organizada ante a massa anárquica e o de união paranoica para se defender contra um inimigo estratégico perigoso, funcionem sempre. Então, é claro que, intelectualmente falando, esse seu pomar é absolutamente desprezível, né? Ele não consegue, mete sorvete na testa. Porém, como porta-voz do discurso de incitação à militância, a coisa funciona maravilhosamente. Ele se torna um dos controladores do processo. Está entendendo? Então, você vê aqui, é muito fácil você, aspas, ser contra o comunismo, ou você conhecer meia dúzia de críticas ao comunismo. Agora, acontece o seguinte, o comunismo tem 150 anos de existência como existência oficial. Quer dizer que a Internacional Comunista foi fundada em 1844. Né? Tem mais de 150 anos, mais de um século e meio de existência oficial contínua em que cada geração examina o desempenho da anterior, corrige o percurso, modifica, cria novas estratégias, novas táticas e vai aumentando o patrimônio. Se você pensar, por exemplo, a bibliografia marxista é um negócio monstruoso. Então, como é que você pode olhar tudo isso e, tendo lido o livro do Ludwig von Mises contra a economia socialista, se achar superior? Só se você for realmente um idiota, pior que o Walter Pomar. Não é isso? Então, isso quer dizer que a simples, vamos dizer, gozação, a simples afetação de desprezo, não resolve absolutamente nada. Quer dizer, ou você compreende efetivamente o que os caras estão fazendo, ou é melhor você ficar em casa e não se meter na briga. Agora, para compreender o que eles estão falando, é uma vida de estudos. Né? E, se você perguntar o seguinte, na direita conservadora, quantas pessoas têm essa vida de estudo? Quase ninguém. Então, você vira, por exemplo, a bibliografia imensa
que a esquerda brasileira produziu sobre o golpe e o regime 64. São milhares e milhares e milhares e milhares de livros. Né? Agora, qual é a bibliografia que direitos, conservadores e liberais produziram sobre a história da esquerda no Brasil? É quase nada. Né? É o livro do Heitor de Paula, é a Conspiração de Portas Abertas, tem 2 ou 3 coisinhas. Portanto, vamos dizer, na competição de ignorância, a direita está ganhando, evidentemente, mas ganhando de longe. Ainda que tenha no seu meio inteligências mais brilhantes do que os comunistas. Então, isso quer dizer que a regra número 1 do Sun Tzu, que você conheça seu inimigo, todo mundo está indo contra essa regra, achando que não precisa conhecer e às vezes até proclamando, não, o comunismo não existe mais, o comunismo já morreu, né? E chama até de teórico da conspiração quem está tentando acompanhar os acontecimentos. Então, isso quer dizer que a burrice da esquerda não é bem uma burrice, é a estupidez astuta. São formas automatizadas de pensamento que têm um apelo imediato e que, quando não funcionam na clave de descrição da realidade, funcionam na clave do apelo. Sempre funciona. Nada se perde. Né? Tudo é reciclado e funciona para o bem do conjunto. Até as descrições erradas da realidade. Como, por exemplo, vamos dizer, até a deformação caricatural que eles fazem da realidade os ajuda. Por exemplo, o Paulo Henrique Amorim inventou aquela expressão, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. A imprensa golpista, então, é a Folha, o Globo, o Estadão, etc., etc., que são amplamente dominados por gente de esquerda. E que sempre trataram Lula, o PT e até esses outros partidos mais radicais de uma maneira extremamente paternal ou maternal. Se não fosse a grande mídia, essas organizações jamais chegariam à existência. E, em segundo lugar, você pode, se você ler todos os exemplares da Folha, do Globo e do Estadão dos últimos 20 anos, você não vai ver a mais mínima incitação a golpe, mas ao contrário, você vai ver uma participação ativa dessa grande mídia na campanha antimilitar e na criminalização dos militares. Então, o que você quer dizer com imprensa golpista? É evidentemente uma hipérbole pejorativa. Né? Isso não existe. Você está falando de um fenômeno que não existe. Mas, se você conseguir fazer a militância acreditar que existe, eles vão ficar com um tremendo ódio, tá certo? Da própria grande mídia que os protege, tá certo? E isto favorecerá, evidentemente, a radicalização do processo revolucionário. Quer dizer, a grande mídia faz parte do quê? Da transição. Porque a ascensão de Fernando Henrique Cardoso já foi o começo da transição. Então, a mídia está mais ou menos identificada com a época de amizade entre o PSDB e o PT. E isto passou a ser, na linguagem da esquerda, isto passou a ser a direita, que é a sua própria direita colocada no poder para operar a transição. Exatamente como na Revolução Russa, o primeiro governo democrático era evidentemente de esquerda, Kerensky e todos os outros eram de esquerda. Porém, tão logo eles tomam o poder, eles passam a ser a direita para a esquerda mais radical. Então, esta, vamos dizer, assimilação, vamos dizer, das duas correntes é um hábito profundamente arraigado da mentalidade comunista. Né? Você não faz revolução contra um inimigo, você faz contra um ex-amigo. Todas são assim. Quando veio o terror revolucionário não era contra o antigo regime, era contra os moderados da Assembleia. Isso é por toda parte a mesma coisa. A Revolução Cubana não foi contra o inimigo, foi contra uma criatura mais velha do Partido Comunista. E é sempre assim. Então, é por isso que, vamos dizer, os nossos liberais e conservadores, eles são loucos quando eles apostam na divisão da esquerda e acham que a divisão vai enfraquecê-la, quando é a divisão que a fortalece. Você se dividindo e lutando contra si mesmo, você monopoliza o campo todo dos debates e dos conflitos e você controla mais ou menos o conjunto. Tá certo? E isto, vamos dizer, é um hábito já tão arraigado
que mesmo o puro militante histérico, cego como Walter Pomar, consegue mais ou menos controlar o processo, porque ele está trabalhando não em cima de uma burrice pessoal, mas de toda uma tradição de 150 anos que já está impregnada na mente dele. Então, bom, espero que isso ajude a conhecer, né, a compreender mais ou menos o que está acontecendo. E isso eu digo tudo isso sem a mais mínima ilusão de influenciar o curso dos acontecimentos.